Tu, Senhor, és o nosso Yeshua. E, ó Tu, Senhor, só Tu, Senhor, és zeloso. Amém. Da chuva, meu Deus é incrível, pode mover montanhas, manter-me no vale, abriga-me da chuva. Meu Deus é incrível, cura-me quando quebrado, dá-me força no meu fracasso para sempre. Força no meu fracasso, para sempre reinará. Meu Deus é incrível, é incrível, é incrível.
Thank you, church, for watching us. Isn't it amazing how the jailer was saved? Yeah, foi realmente incrível. Só por 2 prisioneiros louvando, adorando, exaltando a Deus, mesmo estando na prisão. Uau! So you're telling me that the prisoner officer became saved just by believing in Christ? Whoa. But I have some questions though. What really happened to him? And how can you explain this? Ok. Vamos nos sentar e tentar explicar isso melhor. Deus, nosso Criador, nos ama. God our Lord loves us. E Ele quer que tenhamos uma vida eterna abundante. He wants us to have an eternal and abundant life. Podemos ver isso no livro de João 3:16. We can read that in the book of John 3:16. Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? For God so loved the world that he gave his own and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Então, nesse versículo podemos entender que Deus realmente nos ama. Amém? So in this verse we can see that God really loves us. Amen. Não importa o que estivermos a fazer no momento, Deus nos ama. Amém? It doesn't matter what we are doing in the moment, but God loves us. Deus já ama todo mundo. Amém? God loves everyone. Amen, church. Então, temos que louvar a Deus. Amém? We must praise Lord. Amém. Amen. Secondly, we should know that sin has separated us from God. Então, segundo, nós devemos saber que pecado nos separou de Deus. Ever since Adam and Eve sinned against God by eating the fruit from the forbidden tree, Desde o momento que o Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto da árvore proibida, it affected all of humanity. afetou toda a humanidade. And now we couldn't have access to God anymore E perdemos o acesso a Deus, because we couldn't live up to his standards. pois nós não podemos viver de acordo com os seus padrões. Romans 3 verse 10 and 23 says, as it is written, there is no one righteous, not even one, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Romanos 10, 3 e versículo 10 e 23 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. No versículo 23 ainda diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém. We also know that God made a solution to sin. E também sabemos que Deus criou uma solução para o pecado. Jesus Christ, the Son of God, died for our sins. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por nossos pecados. We see this in Romans 5, verse 8, where it says, but God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Então vemos isso no livro de Romanos 5, versículo 8, onde diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. 2 Corinthians 5, verse 21 also says, God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Então, 2 de Coríntios 5, versículo 21, diz o seguinte: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. This scripture confirms the death of Jesus as a solution to our sins. Então, essa escritura confirma a morte de Jesus Cristo como solução para o nosso pecado. Lastly, 1 John verse 12 says, yet to all who received, to those who believed in his name, he gave the right to become the children of God. Então, livro de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. So for anyone to be reconnected to God after sinning, Para que qualquer um esteja conectado com Deus depois do pecado,
They must believe in the Son of God, Devem crer no Filho de Deus, that he died for our sins and he paid the penalty for us. que Ele morreu por nossos pecados e pagou pelos nossos pecados. This is the only way to have the abundant eternal life which God intends for each and every one of us. Então essa é a única forma de ter a vida em abundância eterna, como aquilo que Deus pretende para cada um de nós. And this is exactly what happened to the jailer. Então é isso que ocorreu com o carcereiro. So does that mean that the prison officer now has eternal life after believing in Jesus? Será que isso já quer dizer que o carcereiro agora tem a vida eterna assim por ter crido em Jesus? Really, just like that? É simplesmente assim mesmo? Yes, because in 1 John 5, verse 11 to 13, it says, "And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." Amém. Então, diz assim no primeiro livro de João 5, a partir do versículo 11 a 13, diz assim: Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. From this scripture, A partir desta escritura, we see that the only requirement for eternal life is to believe in Jesus, através da escritura, nós vemos que o único requisito para ter a vida eterna é crer em Jesus, to receive him. a receber a Ele. So yes, we can say that the prison officer has eternal life Sim, nós podemos dizer que de fato o carcereiro teve a vida eterna, because he received Jesus into his life. porque ele recebeu Jesus na sua vida. So, is it not necessary for us to do good things, for us to have the eternal life? So in Romans 6, verse 23, it says, "The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Então, no livro de Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. So the part that we want to focus on is, "But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Então, a parte que nós queremos focar é o dom gratuito da vida eterna, que é crer em Jesus Cristo. So this means that if you if you believe in Jesus, Então, isso significa, se você crê em Jesus Cristo, his blood has covered all your past, your present, and future sins. então o seu sangue cobriu todos os seus pecados passados, presentes e futuros. As if you've never even committed them. Tal como se você nunca tivesse os cometido. And with that, E com isso, you won't have to face eternal death because of your sins. pois você já não precisa enfrentar a morte eterna por causa dos seus pecados. Because Jesus took the punishment of your sins upon the cross. Pois Jesus levou a penalização dos pecados através da cruz. And provided a way for you to have eternal life and be saved through him. E providenciou a você para poder ter a vida eterna. And now you won't be spiritually dead anymore, E você agora já não estará morto espiritual, nunca mais. because you'll be made righteous in God's sight. Porque você fez-se justo na vista de Deus. And therefore be reconciled back to him. E daí tornou-se, reconciliou-se com Ele. Romans 4 verse 5 proves this. No livro de Romanos 4, versículo 10 diz isso. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. Aqui, no entanto, ao que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio na sua fé como justiça. And yes, the gap that was between you and God is already broken. Então, aquilo que estava a separar com Deus já está quebrado. So the answer is no. Então, a resposta é não. You don't have to be saved. You don't have to perform good works in order to be saved. Você não precisa fazer grandes obras para poder ser salvo. You are saved by your faith in Jesus Christ. Você é salvo pela sua fé em Jesus Cristo. Ephesians 2 verse 8 to 9 says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves.
It is the gift of God, not by works, so that no one may boast. Então, Efésios 2, versículos 8 a 9 diz assim: Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. And John 14, verse 6 says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Então, no livro de João 14, versículo 6 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. So Jesus is the only way to be saved and have eternal life. Então, Amen. Jesus é o único caminho para poder ser salvo e ter a vida eterna. Did you understand, Cindy? Será que entendeu, irmã Cinda? Será que ele ainda pode cometer pecado mesmo que agora esteja salvo, demônio? Even now that he's saved, can he commit any sin even that he's saved? He's saved. Well, it is possible for a person who has been saved to fall into sin. Sim, de fato é possível alguém que foi salvo cair no pecado. And if we read 1 John 2, verse 1 and 2, E se formos ler o primeiro livro de João, versículo 2, de 1 a 2, the Bible reads, a Bíblia diz: My little children, I am writing you these things so that you may not sin. But if anyone does sin, you have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Him himself is the anointing sacrifice for our sins. And this is not for you only, but it is for the whole world. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. As a Christian, being saved means receiving forgiveness from God. Então, como cristão, ser salvo significa receber o perdão de Deus And having a right relationship with Him. e ter um relacionamento certo com Ele. And this is through faith in Jesus Christ. E isso é através da fé em Jesus Cristo. However, Contudo, salvation doesn't mean it is impossible for someone to sin again. mas salvação não é significado que alguém não possa voltar a pecar. Sim, Tawane. Muito Obrigado, obrigada, Tawane. mas tenho uma pergunta. O que ele deve fazer quando peca? So my question is, what can he do if he commits a sin? So salvation is grace through faith. Salvação é graça através da fé. And if we read Ephesians 2 verse 8, Se formos ler o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, the Bible reads, For you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves, it is a gift from God. pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. While believers grow and call in holiness, Então, quando os cristãos vão crescendo e aumentando na santidade, they still have a sinful nature and can still fall into sin. eles ainda têm uma natureza pecaminosa e ainda podem cair no pecado. But if someone truly wants to have a good relationship with God, Mas se alguém quer de fato ter um verdadeiro relacionamento com Deus, their salvation will be secure forever. a salvação poderá ser assegurada para sempre. Yes, that's what I have to say. É o que eu tenho a dizer, Cindy. Obrigada. Thank you. Tenho mais uma pergunta. I have one more question. Desculpa. Mas, certamente, o que ele deve fazer quando peca? Surely, Pode what- responder what- para mim? Surely, what can you do if you commit a sin? Can you answer me? Para esta pergunta, nós temos 4 pontos. For this question, we have 4 points. Então, mas para bem entendermos os pontos, primeiro For- vamos for- abrir as nossas Bíblias no livro de 1 de João For us, to, 1:9. for us to understand this one, let us read the first of John 1, verse 9. Que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amen. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Então, primeiro, confesse-os a Deus concordando que você pecou. Firstly, confess to God, agreeing that you have committed a sin. E não dê desculpas aos seus pecados. And don't give excuses for your sins. Afaste-se do pecado, Stay away from sin, mas também peça a Deus para ajudá-lo a evitar cometê-lo novamente. but also ask God to help you to avoid to commit the sin again. Reivindica as promessas que Deus faz àqueles que confessam. Call out the promise that God gives to all that confess, Os seus pecados. to all those that confess their sins. A quarta e a última. The fourth and last, Agradeça a Deus pelo seu perdão thank God for His forgiveness como uma expressão de boa fé. Amém? as an expression of a good faith. Então, esses pontos explicam-nos que desde que confessarmos os nossos pecados, So these points explain us that ever since we confess our sins, Ele é fiel e justo He's faithful and just para nos perdoar. to forgive us. Então, não duvide. So don't doubt. Deus é fiel. God is faithful. Confesse. Confess. Não tenha medo. Don't be afraid. Deus não vai dizer ao teu colega que esse me confessou coisas xixi, porque o que acabas de falar é só para o Senhor. God is not going to tell your neighbor that what you confess, because what you have confessed is only to God. O que tu confessas What you confess é só para Deus. is only for God. E os resultados, And the results, Deus é que dará. Amém? only God will give. Então Amen. não duvide do Senhor Jesus. So Confesse-os. don't have doubt of Jesus Christ. Confess to Him. Amém. Amen. Eu espero que tenhas percebido agora, assim, né? Obrigada, Elton. Sim. Todos os meus pecados são perdoados por Deus ou apenas só do passado? You mean that all of my sins are forgiven by God, or only my past sins? Bom, se formos a ler o livro de Romanos 8, versículo 1, nós verificamos que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Okay, if you read the book of Romans 8, verses 1, it says, therefore, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Portanto, todos os nossos pecados são perdoados, sim. Yes, No. all of our sins are real forgiven. Não importa se são os do passado, ou os do presente, ou os do futuro. It doesn't matter whether it's from past, present, or future. A partir do momento em que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, Ever since you accept Jesus Christ as your Savior, Jesus vem com uma prenda. Jesus comes with a gift. Ele vem com o Espírito Santo. He comes with the Holy Spirit. Então, depois o Espírito Santo entra em ti. And then He pour out the Holy Spirit into your life. Então, todos os nossos pecados são perdoados a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e So, Salvador. all of our sins are forgiven ever since that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amém. Amen. Obrigada, Sasha. Mas Thank you, Sasha. se tem que mas por que mas se Deus perdoa os meus pecados, por que ainda tenho que confessá-los a Ele? But if God have forgiven of my sins, why should I have to confess to Him? Bom, a confissão permite-nos experimentar o perdão que é nosso em Cristo. So the confession allows us to express the forgiveness that is ours. E o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. So the sin breaks our fellowship with God, Não nosso relacionamento com Ele. not our relationship with Him. Nosso relacionamento com Deus Our relationship with God é baseado na nossa intimidade como filhos Is com o based- nosso Pai. is based in our intimacy as children, and Him as our Father, E em seu amor incondicional por nós. and on His unconditional love for us. Se nós mantermos aquela caminhada íntima com Ele, So if you keep our intimacy walk with Him, o nosso relacionamento com Deus
our relationship with God torna-se inquebrável. becomes unbreakable. Enquanto o pecado destrói a nossa intimidade com Deus, Whilst the sin destroys our intimacy with God, a nossa confissão restaura. our confession restores. Então, é basicamente isso. It's basically this. Mãe Sasha, e se eu ainda me sentir culpado, mesmo depois de ter confessado a ele? What if I still feel with guilt, even though I have confessed? Ok. Qualquer culpa remanescente após a confissão So any guilt that while we still have, even though we have confessed, não vem de Deus. doesn't come from God. Satanás, nosso acusador, Satan, our accuser, tem prazer em nos manter em uma viagem de culpa has pleasure in keep us in guilt, para nos impedir de servir a Deus. Amém? to stop us from serving God. Então, talvez esteja a perguntar-se por que a culpa permanece. You might ask why the guilt is remains. Então, a culpa permanece por falta da fé. So the guilt remains because of the lack of faith. Desde o momento que não tenhas fé, Ever since you don't have faith, por mais que tu peças perdão a Deus, even if you ask God for forgiveness, a culpa irá permanecer. the guilt will remain. E não terás a certeza de que Deus realmente perdoou-te. And you will not be certain that God really forgave you. Então, Deus perdoa. Yes, God forgives. Não importa o momento que estiveres a confessar. It doesn't matter the moment that you are Não confessing. importa o lugar It doesn't matter the place ou quando. or when. Deus perdoa. Amém? God forgives. Amen, church. Okay, so how often should I confess my sins? Então, quantas vezes eu devo confessar os meus pecados? If we look at John 1, verse 9, Se formos ler ao livro de João 1, versículo 9, it says, If we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. ok, a primeira de João 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. To understand this, we can look at this scripture coming from the perspective that Então, para entender isso, podemos ver essa escritura vinda da perspectiva de in the same way we use real soap to wash ourselves as often as necessary, da mesma maneira que nós usamos o sabão para nos lavarmos sempre que necessário, so we should also confess our sins regularly. também nós devemos confessar os nossos pecados de forma regular. It's important that we confess our sins as soon as God convicts us of them. É importante que nós confessamos nossos pecados logo que Deus nos convence do pecado. Because any delay can allow the devil a foothold in our lives. Porque aquele atraso pode permitir com que o diabo tenha mais espaço nas nossas vidas. So I hope this analogy helped you understand. Espero que essa analogia possa ajudar-lhe a entender. But why are there people that have been saved but are constantly struggling with sin? Mas por que ainda há pessoas que já foram salvas, mas ainda estão a ter desafios com o pecado? As if they have not been saved. Tal como se eles ainda não foram salvos. So, from a scriptural perspective, the world is classified into 3 groups. Então, na perspectiva da Escritura, o mundo é classificado em 3 grupos: The natural man, o homem natural, the carnal man, o homem carnal and the spiritual man. e o homem espiritual. Let's talk about the natural man. Vamos lá falar do homem natural. The natural man is the type of person who does not believe in Jesus. O homem natural é o tipo de homem que não crê em Jesus Cristo. But when the natural man believes and receives Jesus, Mas quando o homem natural crê e recebe a Jesus, he spiritually becomes a newborn in Christ. ele parcialmente torna-se um novo nascido em Cristo. So he's known as a baby Christian because he still needs to mature in his relationship with God. Então ele é chamado como um bebê cristão porque ele ainda precisa tornar-se maduro em Cristo, em Deus. Just like a baby in the normal world, Tal como um bebê no mundo normal,
The baby Christian could be struggling with many things, such as being victorious over sin. O bebê cristão pode ter desafios em muitas situações, como por exemplo ser vitorioso sobre o pecado. So the Bible calls this type of person the carnal man. A Bíblia chama esse tipo de pessoa como um homem carnal. What this means is that Isso significa the person is saved, a pessoa está salva, but still lacks a lot of maturity and growth in Christ. mas precisa ainda de alguma maturidade e crescimento em Cristo. So that's why we see Christians struggling with sin. É por isso que nós vemos cristãos ainda ter desafios no pecado. They're considered carnal and still need to grow and mature in their relationship with God. Eles são considerados carnais e ainda precisam de crescer e ter maturidade em Deus. So as the carnal man grows in intimacy with God, E and quando maturity, o homem carnal começa a crescer em intimidade em Deus, the Bible calls him the spiritual man. A Bíblia chama-o de homem espiritual. At this stage, Nessa fase, the spiritual man has grown and learned to become more like Christ in their outward living. então o homem espiritual, ele cresceu e aprendeu a viver como Cristo na sua vida normal. So remember that the process of becoming a mature Christian Então lembre-se que o processo de tornar-se um cristão maduro depends on how committed the believer is in Christ. depende quão comprometido está o crente em Cristo. This is one way of explaining this. Essa é uma maneira de explicar isso. Is there another way? Será que existe outra maneira? Sim, existe uma outra maneira. Yes, there is other way. Então, espírito, mente e carne. Spirit, mind and flesh. Eles situam-se em um campo de batalha, They are in a battlefield. tendo a nossa mente como o centro de controle da nossa vida. So having our mind as our center of control of our life. Então, é a mente quem decide se vai controlar ou o espírito ou a carne. It's the mind who will decide whether it's going to control the spirit or the flesh. Se formos abrir a Bíblia no livro de Gálatas 5, versículo 16 a 17, If you open our Bibles in the book of Galatians que diz assim: 5, Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Portanto, a carne é o oposto do espírito e vice-versa. So flesh is opposite of the Spirit and vice versa. Deste modo, a nossa mente ela pode ser controlada ou pelo espírito ou pela carne. So in this case, our mind can be controlled or by the Spirit or by flesh. E se um cristão é controlado ainda pela carne, ele pode pecar. So if a Christian is still controlled by the flesh, yes, he can commit sin. Por isso é que nós vemos muitos cristãos ainda struggling na sua fé. So that's why we're seeing a lot of Christians struggling in their faith. E podemos também ler isso no livro de Romanos 8, We can read that in the book of Romans 8, versículos 5 a 8. from 5 to 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. So those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh and
hostile to God, it does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Portanto, é exatamente isso, irmãos, que eu queria vos explicar. So that's what I would like to explain to you, brethren. Sim. Okay, I have one more question I need to understand. Yeah, tenho mais uma pergunta eu pretendo entender. How can people come out of such baby stage of Christianity Como é que as pessoas podem sair dessa fase de cristão bebê, where sin still rules their life quando, And- quando ainda o pecado continua a governar as suas vidas, and begin to live a victorious life over sin? e mesmo assim eles continuaram a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado? A carnal Christian can grow closer to God, Um cristão carnal pode crescer próximo de Deus, but the first thing they need to do mas a primeira coisa que eles precisam fazer is to acknowledge their need to change. é eles reconhecer que precisam de mudar. And if we read 2 Corinthians 3 verse 18, Se formos ler a segundo livro de Coríntios 2, versículo 18, it says, "We all with unveiled faces are looking as in a mirror at the glory of the Lord and being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit." assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. This verse teaches us to grow. This verse teaches us to grow as believers and have a good relationship with God. Então, essa escritura ensina-nos a crescermos como crentes e termos um bom relacionamento com Deus. And be transformed in his reflection to glory to E glory. sermos transformados na sua reflexão de glória em glória. Genuine repentance and daily confession Arrependimento genuíno e confissão diária of sin helps us restore fellowship with God. ajuda-nos a restaurarmos a nossa comunhão com Deus. And regular reading of scripture E a leitura regular da escritura and meditating on his word helps us restore and strengthens our relationship with him. e meditar na sua palavra ajuda-nos a crescer e fortalecer nosso relacionamento com Ele. And while walking with the Holy Spirit, Enquanto andando com o Espírito Santo, then the flesh's desires do que os desejos da carne, helps us transform and renew our mind. ajuda-nos a transformar e a renovar nossa mente. That's what I have to say. É o que eu tenho a dizer. So, to sum up what she said, Para sumarizar aquilo que ela disse, we can see in Romans 12 verse 2 it says that we should not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of our minds. então, Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. This renewal is by the word, Essa renovação é pela palavra, allowing it to shape our thoughts, actions, and attitudes ajudar a alinhar os nossos pensamentos, ações e atitudes, by consistent, intentional time praying, por orar de forma consistente and by fellowship with other believers. e por comunhar com outros crentes. Psalm 119, 9 and 11 says, Salmos 119, "How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." como pode o jovem manter-se puro no seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração. This word highlights how key the word is in getting closer to God. Essa palavra alinha quão chave é a palavra estar próxima de nós. The word draws us towards him and it helps us to overcome sin. Então a palavra ajuda-nos a vencer o pecado. Overall, choosing daily obedience, however small,
Então, também ajudando a leitura diária, draws us closest to Him, and it brings us into a surrendered relationship with Him. aproxima-nos mais próximo de nós e permite que nós possamos ter um relacionamento pleno com Ele. Really maturing and overcoming sin E conseguir, de forma madura, vencer o pecado is a process in the life of a carnal person. é um processo na vida de um cristão carnal. That's what I have to add on her point. É o que eu posso adicionar no ponto dela. Okay, so we've reached the end to our sermon, Então, nós chegamos ao final do nosso sermão, but we need to pray. mas precisamos de orar. We have 2 prayer points to present. Temos 2 pontos de oração para apresentar. Se você está aqui e ainda não foi salvo, If you are here and you are not yet saved, acredite nele e recebe no seu nome, believe in Him and receive His que name. ele é nosso Senhor e nosso Salvador. That is our Lord and our Savior. And if you're already saved, E se você já estiver salvo, are the sins that the Holy Spirit is bringing to your attention for you to repent from? será que existem pecados que estão em nossa atenção pelo qual precisamos de arrependermos, de orar? I encourage the church to confess their sins to God, Eu peço à igreja para que confesse seus pecados a Deus, receive His forgiveness, receber o seu perdão and asking for the grace e pedir pela graça to overcome that sin. de vencer esse pecado. Let's all bow our heads and pray. Vamos todos baixar as nossas cabeças e orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, we come before you this morning vimos diante de si nesta manhã to confess that we believe in the name of your Son. confessar que cremos no nome do seu Filho. We accept Him as the Lord and Savior Aceitamos assim como nosso Senhor e Salvador and believe that He has saved our lives. e cremos que Ele salvou as nossas vidas. We also come before you, Lord, E também viemos diante de si, Senhor, to say that we are sorry for the sins we've committed. e também dizemos que pedimos perdão pelos pecados que cometemos. We ask you for the grace to help us repent from these sins. E pedimos que a sua graça ajude-nos a reparar pelos nossos pecados. Please continue to bless us all, Lord. Por favor, continue nos abençoando a todos nós, ó Senhor. We give you all the glory and the honor and the praise. Damos a ti toda a glória, toda a honra e louvor. In the mighty name of Jesus, I No pray. santo e poderoso nome de Jesus Cristo oramos. Amen. Amém. Let's put our hands together for these kids. Come on. God bless you. God bless you. God Vamos bless pôr you. as nossas mãos para as crianças. Deus já abençoe, Deus já Amen. abençoe. Can you carry your chairs? Yeah, God bless Passem a you. encarregar as vossas cadeiras. So we have come to the end of the service. Então chegamos ao final do culto. I told you Eu vos disse that this will be the best service you've ever attended. que in este this será o church. vosso melhor culto. Was it not? Foi ou não foi? It's the truth. Can you É put your hands verdade. together for these children? Palmas Come para on. essas crianças. Woo! Aleluia. Let's thank God for them. Amen. Amen.
Amen. Amém. But thank you for your patience. Mas muito obrigado pela vossa It was a paciência. special service for us. Foi um culto especial para nós. And we are grateful that you were patient to wait. Estamos muito gratos por vocês terem sido pacientes por esperar. The sermon was a long one, E o sermão foi de fato longo, but I noticed that the children were really trying to say it exactly how it is in their heart, you know? mas nós vimos que elas estão a querer tentar mostrar aquilo que está dentro do seu coração. We just want to thank God for that. Nós queremos agradecer a Deus por isso. So we have some special gifts for every child. Nós, We have some special gifts for nós every temos child. um presente especial para cada criança. So can I be helped, please? And I will the pastors will help us to distribute the gifts to the children. Então vamos ter os pastores a distribuir os presentes para as crianças. Before I call up the pastors, Antes de chamar os pastores, where are the gifts, please? os presentes. Yes, please help to bring the gifts here. Peço para que tragam os presentes aqui. Yeah, let's have everything on the stage. Vamos colocar tudo aqui no palco. Yes.